Bom dia a todos os participantes e o meu agradecimento aos organizadores do seminário pela possibilidade da minha participação, contando a minha experiência dentro da Escola de Belas Artes. A escola fez 200 anos em 2016 e desses 200 anos eu participei de 60, ou seja, quase um terço da história da escola. Eu sou o mais antigo ex-diretor ainda vivo. Eu entrei para a escola pelo vestibular de 1956 para o antigo curso de professorado de desenho. Durante essa vigência do meu curso, assisti todas as disciplinas e, além disso, tentei fazer outras para complementar a minha formação. Fiz a disciplina de cenografia com o cenógrafo Tomás Santa Rosa e a disciplina de indumentária histórica com a professora Sofia Jobim Magno de Carvalho. Após terminar a minha parte de conteúdo do curso, fui fazer a complementação pedagógica na antiga Faculdade de Filosofia da UFRJ, que na época Universidade do Brasil, que hoje corresponde à Faculdade de Educação. A parte pedagógica era feita no Colégio de Aplicação da Universidade e no auditório do antigo do Teatro Tablado. Enquanto fiz a parte pedagógica, fui aluno do professor Anísio Teixeira, que na época era o responsável pelo INEP, e pedi a ele que me possibilitasse a frequência a um curso do INEP que era dado no CETICT e com várias disciplinas para professores primários que vinham do interior do Brasil e que depois voltavam para as suas casas para ministrar essa disciplina para os alunos do antigo curso primário. Fiz a disciplina, sobretudo a disciplina de tapeçaria, tecelagem, estamparia, mosaico e cerâmica. Essas disciplinas foram úteis para a minha atuação como professor de ginásio, na época era ginásio, época de professor de ginásio, e também depois na minha atuação como artista plástico. Terminado a parte pedagógica, eu fiz o vestibular para o curso de museologia e também entrei para 2 disciplinas do curso da especialização da Escola de Belas Artes. Nessa época, a Escola de Belas Artes tinha ainda uma parte relativa à pós-graduação. Fiz o curso de mosaico com a professora Freda Bonde e a de cerâmica com a professora Hilda Goltz. A minha atividade na museologia, eu terminaria o curso em 1963. Mas, nessa época, o professor Mário Barata, que tinha sido meu professor na Escola de Belas Artes e era meu professor na museologia, havia um assistente dele que estava pedindo demissão, o professor Mário Henrique Sério Torres. E ele pediu, então, que eu assumisse a vaga deixada por esse professor. Foi aí que eu comecei a minha carreira como professor da Escola de Belas Artes, na disciplina de História da Arte, que era em que o professor Mário Barata era o catedrático. Essa atividade na História da Arte se prolongou por muito tempo e depois a atividade de magistério acabou matando o que eu iniciei, quando ainda na escola, que era uma atividade como artista plástico, sobretudo na tapeçaria, no mosaico e na cerâmica. Terminado a parte do curso, eu
segui fazendo o curso de museologia, que também parece um curso paralelo ao da escola, mas que, na verdade, depois se tornou muito importante na minha atividade como diretor. Em 1978, com a reforma universitária, o professor Gerson Pompeu Pinheiro, que era o diretor da escola, ele criou uma série de comissões para estabelecer as transformações da escola para se adaptar à reforma universitária. Eu e o professor Ângelo Proença Rosa fizemos, inclusive, um projeto para estruturar toda a escola. Esse projeto não foi aproveitado, mas eu atuei também na organização do curso de tecelagem, tapeçaria e estamparia, em virtude da minha presença no curso do INEP, dado no CETICT. Esse curso, ele funcionou durante algum tempo, mas depois ele fechou e alguns alunos que estavam no curso foram transferidos para outros cursos da escola. A minha atuação na escola, além de professor de História da Arte, eu trabalhava também na parte administrativa. Fui substituto da professora Celita Vacani, que nessa época era a responsável pelo Departamento de Artes Aplicadas, departamento esse que depois também foi fechado, e quando o departamento foi fechado, eu assumi a vice-chefia do Departamento de Integração Cultural, o atual Departamento de História da Arte, como substituto do professor Mayhofer. Em 1966, eu recebi uma bolsa da Fundação Gulbenkian de Lisboa para estudar a talha em Portugal. Essa bolsa viria a me auxiliar na atividade da escola, sobretudo porque o professor Mário Barata achava que os seus assistentes deveriam prestar o concurso de livre docência. A livre docência, na verdade, era um concurso semelhante ao de titular, igual. E ele visava não a ocupação de um cargo na universidade, mas ele ficava como um banco de reserva para professores quando, por acaso, um titular se aposentasse ou por falecimento, a cadeira ficasse vaga. Enquanto não houvesse o concurso, o livre docente podia assumir, então, a disciplina. Fiz em 72, recebi outra bolsa da Gulbenkian, dessa vez para estudar a restauração de têxteis, que era também uma parte relativa ao curso que eu havia criado durante a reforma universitária. Em 1974, eu fiz, então, o concurso de livre docência, usando para isso o conhecimento que tinha feito em Portugal, pois a minha tese era sobre a talha da Capela do Noviciado da Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco, e que era atribuída ao mestre Valentim. Em 74 para 75, a escola foi, então, transferida para o Fundão, situando-se no prédio da FAO, ocupando alguns andares. Essa transferência foi feita durante a diretoria do professor Tales Memória, e o professor Tales Memória ainda continuou como diretor no ano de 1975. Quando acabou o mandato dele, como ele não tinha diretor, teve que ser escolhido um outro professor, um diretor pro tempore, que caiu na professora Celita Vacani, por ser a decana da congregação. A professora Celita Vacani permaneceu no cargo até junho de 1975, quando eu fui nomeado pelo então
presidente da República, Ernesto Geisel. Nessa época, o diretor da escola era nomeado pelo presidente da República. Assumindo a direção da escola, encontrei problemas muito grandes, porque com a transferência da escola para alguns andares do prédio da FAO, muitos problemas e, logicamente, muitas providências tiveram que ser tomadas para adaptar a escola a uma nova localidade. Um dos elementos importantes foi, por exemplo, com o ateliê de gravura, que ficava no 7º andar e criando muitos problemas porque a gravura em metal usava ácidos que eram jogados na pia e que desciam pela tubulação do edifício, corroendo então os canos. Além disso, o ateliê de escultura também ficava no 7º andar e precisava de certos volumes muito grandes, o que causava problema com a estrutura do prédio. Assim, esses dois ateliês foram passados para o térreo, onde continuam até hoje, ocupando vagas de salas que não tinham sido ocupadas ainda pela FAO, que estavam vazias. Além disso, outros elementos foram necessários para adaptar a escola à nova localização. Entrei em contato com o vice-diretor, ao vice-reitor, e para cobrar a verba que tinha sido destinada à mudança da escola. Essa verba, no entanto, o reitor me disse que tinha sido já gasta com outras providências. Era necessário, essa verba era necessária porque a escola, inclusive, ainda tinha um equipamento muito antigo. Inclusive, a professora Escila Cirne, que se aposentou recentemente da escola, ela lembrava que os alunos da arquitetura riam-se com o mobiliário que a escola chegava, um mobiliário, às vezes, até do século XIX. Consegui, então, uma verba para que houvesse um equipamento novo para a escola. Houve, nessa época, uma série de casos, até que eu posso dizer, surrealistas, em que os professores pediam muito mais elementos do que precisavam, com medo de que só chegasse uma quantidade menor, e outros professores que não pediam aquilo que desejavam porque achavam que não viria. Aconteceu, então, de salas ficarem soberbadas com equipamentos que não eram mais necessários. O que acontece é que, nessa adaptação à escola, foi necessário que se fizesse o quê? A oficialização dos cursos da escola. Assim que eu tomei posse na escola, na direção, eu fui a Brasília para saber qual era a situação da escola em relação ao Conselho Federal de Educação. No Conselho Federal de Educação, fiquei sabendo que a escola só tinha como cursos apenas o curso de professorado de desenho, defasado na sua atualização, e os cursos que tinham sido criados durante a missão francesa. E isso me causou muito espanto, porque a escola já tinha 13 cursos a partir da reforma universitária. Na reforma universitária, certos cursos que eram cursos de pós-graduação lato sensu tinham sido transformados em cursos de graduação, porque era essa a política usada na universidade nesse período. Ainda dentro da atuação dentro da escola, havia um acervo artístico muito grande que tinham ficado de posse da escola depois do saque que a escola sofreu com o seu museu universitário, transformado no acervo do Museu de Belas Artes, Museu Nacional de Belas Artes, na década de 30. O que acontece é que o que restou desse acervo, que tinha sido recusado por ser, na época,
um acervo de arte acadêmica que agora tinha assumido uma posição muito importante e que corria o risco de ser roubado. Isso acontecia já na escola, na sua localização na Avenida Rio Branco, quando o professor Galvão olhava nas paredes e via que tinha sumido algum quadro e que o ladrão tinha rearrumado as pinturas para disfarçar o seu roubo. E como aí entra o problema da minha formação como museólogo, e por essa formação resolvi tentar salvar esse acervo artístico, criando então um museu que iria substituir a seção que estava no regulamento da escola, que era uma seção de museologia. Foi criado então o Museu de Belas Artes, o Museu de D. João VI, que recebeu esse nome proposto pelo professor Armando Sócrates Chinor, na congregação, para fazer uma homenagem ao rei de Portugal que tinha trazido a missão francesa. Terminado meu mandato de diretor, eu continuei ainda trabalhando na escola porque o reitor me designou substituto eventual dos diretores pró-tempore que vinham depois. Eu fui diretor pró-tempore, fui substituto eventual do diretor Virgílio Ataíde Pinheiro, depois fui do diretor Paulo Pinheiro Alves, e quando a professora Cordélia Eloy de Andrade Navarro foi nomeada e empossada, eu também continuei como substituto eventual. O substituto eventual era um cargo de vice-diretor. E eu fiquei como vice-diretor durante 3 professores que vieram a seguir a mim. A professora Cordélia, nessa época, também me nomeou diretor adjunto de pós-graduação. Até houve uma crítica, porque dizendo como é que a escola tinha um vice-diretor de pós-graduação se ela não tinha essa formação. Mas a justificativa foi que era necessário o diretor para que a escola tivesse a pós-graduação. Essa pós-graduação foi dada, sobretudo, para suprir uma vaga ou uma deficiência muito grande, que é a existência de professores pós-graduados, coisa que não existia na nossa área. O curso de pós-graduação foi criado com auxílio da professora Maria Luísa Falabella Fabrício, que se inspirou no curso da Faculdade de Letras. Esse curso começou a funcionar em 1985 e da primeira turma fazia parte a professora Maria Luísa Távora, que ainda continua dentro da escola. Depois da minha saída da direção, eu ainda continuei ajudando a outros diretores. Ajudei a professora Ângela Luz, ajudei ao professor Vitorino de Oliveira Neto e com determinadas atividades. Só parei de atuar efetivamente na escola quando assumiu a direção o professor Carlos Terra e depois durante o mandato dos 2 anos da professora Madalena Grimaldi. Mesmo assim, continuei a trabalhar dentro da escola, inclusive escrevendo artigos para os arquivos da escola. E, finalmente, na época da comemoração dos 200 anos, participei com um artigo também no livro que foi editado para fazer a comemoração desse aniversário. Então, continuei trabalhando então, na escola durante 60 anos e espero ainda continuar, embora com uma atividade paralela. Muito obrigado
E eu espero que esse meu depoimento possa ajudar a compreender uma etapa importante da escola, da história da escola.